Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje nós estamos no dia chamado de Quarta-feira de Cinzas. O que é a Quarta-feira de Cinzas? A Quarta-feira de Cinzas é uma data inventada pela Igreja Católica, que celebra o final das festas da carne, que é o Carnaval, e marca o início da Quaresma, que são os 50 dias que antecedem a Páscoa. E nesse tempo de meio, de junção aí, é esse interstício, a Quarta-feira de Cinzas, as pessoas vão à igreja orar, pedir perdão pelos seus pecados e colocar cinzas sobre as cabeças. É interessante notarmos que no contexto de Velho Testamento, inclusive dos pagãos, não apenas dos judeus, mas os pagãos, isso era um sinal de arrependimento. Quando Jonas prega aquele sermão lá em Nínive, e ele diz ao povo de Nínive que se eles não se arrependessem, Deus os destruiria, o rei de Nínive marca um jejum e toda a população se jejua e ele tira as suas vestes reais, veste pano de saco e põe cinzas na cabeça. Isso era sinal de arrependimento. Então, isso era um sinal de arrependimento, não só de arrependimento, mas também de reconciliação com Deus. Hoje, algumas igrejas cristãs, inclusive algumas igrejas de Cristo americano, elas fazem a cerimônia de cinzas na Quarta-feira de Cinzas. E eles colocam cinzas na cabeça, e essa cinza na cabeça significa esse pedido de perdão de pecados, mas também um reconhecimento de que nós somos pó e ao pó nós voltaremos, ou seja, nós morreremos. Lá em Gênesis 3,19, Deus disse para Adão, olha, você é pó e ao pó você vai voltar. Então, essa cerimônia tem esse significado, o significado de dizer que nós somos pó e ao pó nós voltaremos. É interessante notarmos que hoje as pessoas usam muito mais essa Quarta-feira de Cinzas como um ritualismo, não como um arrependimento genuíno. Há uns anos atrás, na Quarta-feira de Cinzas, assistindo ao telejornal da TV Anguera em Goiânia, alguém entrevistado chegando à igreja, a repórter perguntou, o que você veio fazer? Não, eu estou aqui, eu vim pedir perdão pelos meus pecados. Aí ele olhou para a câmera, deu um sorriso e disse, mas o ano que vem eu vou estar aqui de novo. Ou seja, arrependimento significa mudança de vida. Se não houver mudança de vida, não é arrependimento. No livro de 2 aos Coríntios, capítulo 7, os versos de 9 a 10, o apóstolo Paulo escreve uma carta dura aos Coríntios e ele diz o seguinte, agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus deseja e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza, segundo Deus, ela leva ao arrependimento, não ao remorso. A tristeza, segundo o mundo, leva ao remorso. O remorso é uma dor momentânea. O remorso não produz mudança. Agora, o arrependimento, sim. Por isso, podemos celebrar a Quarta-feira de Cinzas? Sim, podemos, mas devemos nos lembrar que, quando nós nos arrependemos, nós assumimos um compromisso de que não voltaremos mais àquelas práticas, senão não é arrependimento. Senão, o máximo que isso pode ser é um remorso. Lembre-se, cinzas, então, era sinal de arrependimento e reconciliação de Deus no Velho Testamento. Cinzas no Novo Testamento significa o reconhecimento de que nós somos pó, somos mortais e ao pó nós voltaremos. Isso deve nos levar a um profundo arrependimento e a esse compromisso de não voltarmos às velhas práticas. Que Deus te abençoe. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, na sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá. Fique em paz.